Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta quarta-feira e já com muitas informações para você, porque de fato o Vasco planeja 2023 e é um planejamento a todo vapor. Vamos falar neste Acorda Vascão sobre Terans e a prioridade de compra que o Vasco tem sobre o atleta. Vamos falar também sobre o Wellington Rato. Entrei em contato com o agente do jogador na noite desta última terça-feira e vou trazer o contato, a conversa que eu tive com ele. Vamos falar também sobre os dois jogadores aí do Racing que interessam ao Gigante da Colina. Também entrei em contato com uma fonte lá da Argentina para falar sobre a situação desses atletas, ou seja, notícias exclusivas para você aqui neste Acorda Vascão e falar também sobre muitos outros jogadores. Keller, goleiro do Internacional, falar também sobre Marcelo Groi, já que o empresário do jogador se posicionou também nesta noite de segunda, ou seja, são muitas novidades que você não pode perder. Mas antes de começar, é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, ou seja, se você é Vasco, se inscreva aqui no nosso canal, ajude o nosso crescimento, estamos aí na meta de chegar aos 80 mil inscritos, mas antes de chegar aos 80, precisamos chegar primeiramente aos 73 mil, então contamos aí com o seu apoio, hoje já estamos com 72.300 e agora a meta é os 73. Então quem sabe, dependendo aí de você, torcedor vascaíno, a gente não consegue chegar nessa meta ainda na quarta-feira. Então se inscreva no nosso canal, não custa nada, só apertar aí na palavrinha inscrever-se, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar aí para ajudar na divulgação deste vídeo. Seu like é essencial, então é só apertar aí no botãozinho e principalmente ative o seu sininho de notificação para que neste momento de negociações, de janela, todas as informações cheguem até você e também deixe aí os comentários sobre o que você espera dessa janela do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, Sem muita enrolação falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente com as informações exclusivas, ou seja, com aquelas notícias que eu fui buscar, que eu entrei diretamente em contato ou com o empresário ou com o staff do atleta, para saber aí sobre as informações. Primeiramente falando sobre o Wellington Rato, pois o que aconteceu? Nestes últimos dias surgiram aí algumas notícias que o Wellington Rato estaria interessando ao Gigante da Colina e o Vasco já teria até mesmo feito algumas sondagens sobre o jogador. Se vocês me acompanham, sabem muito bem que eu fiz, trouxe até um vídeo falando sobre essa situação. E para tirar a limpo, eu entrei ontem em contato com o staff do jogador. E a resposta que foi me passada é que até o momento não houve nada. Inclusive o próprio staff do atleta me respondeu da seguinte maneira ao perguntar, se o Vasco poderia, caso realmente tivesse o interesse, conseguir a contratação do jogador. Ele me respondeu da seguinte maneira: somente após o final do Brasileirão. Ou seja, deixa bem claro que até agora não houve nada e mesmo se o Vasco tivesse interessado e fosse tentar a contratação do Wellington Rato neste momento, as coisas não iriam acontecer porque o Campeonato Brasileiro ainda está em andamento. E isso vai acontecer não apenas com o Wellington Rato, torcedor vascaíno, se prepare, que as contratações do Vasco devem chegar inclusive apenas após o término do Campeonato Brasileiro, pois hoje os atletas que estão na Série A estão focados nos seus clubes. Após o término do Campeonato Brasileiro, as negociações começarão a avançar e o Wellington Rato deve estar aí dentre esses, que caso realmente interessem ao Vasco, até o momento não aconteceu nada. E se acontecer, será apenas após o final do Campeonato Brasileiro. E sobre outros dois jogadores, também uma notícia exclusiva aqui para vocês do Lucas Moretti do canal do Gigante Vasco. Alcaraz, no caso o meia Carlos Alcaraz e o Aníbal Moreno. Ontem surgiu aí as informações, no caso a informação, que o Vasco estaria interessado nesses dois jogadores do Racing e também o Alex Duarte, que seria um zagueiro, capitão, uma das grandes promessas e revelações do futebol paraguaio. Eu tentei entrar em contato na noite desta segunda-feira com alguma fonte do Paraguai para tratar sobre a situação do Alex Duarte. Não consegui, mas nesta terça eu prometo que vou buscar trazer as informações de uma maneira mais correta e segura para vocês. Porém, sobre o Aníbal Moreno e sobre o Carlos Alcaraz, eu consegui entrar em contato com uma fonte bastante confiável.
e foi confirmada. Até o momento não houve nada. Se de fato o Vasco está interessado, como eu trouxe para vocês inclusive no Boa Noite Gigante de ontem, é apenas o interesse partindo do Vasco em cima do atleta. Sobre realmente dentro do Racing, departamento de futebol, diretoria, não chegou nenhum tipo de oferta. E a fonte me passou o seguinte: primeiramente sobre o Alcaraz. Para quem não sabe, o Alcaraz é esse jogador que está passando aí nas imagens para vocês. Ele é um atleta ainda jovem, de 19 anos, 1,83 m, 68 kg, atacante, de lado, né, beirada de campo. Costuma jogar inclusive mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Tem 42 partidas nesta temporada com a camisa do Racing, 9 gols marcados e uma assistência. Um jogador de bastante qualidade. Porém, o que foi passado por essa fonte para mim? Que o Alcaraz tem alguns problemas de indisciplina. Exatamente isso. Foi passado que o jogador tem alguns problemas aí de conduta. E esses problemas hoje até mesmo afastam o atleta e a sua permanência no Racing para o ano de 2023. Foi passado que hoje o valor de mercado, a cláusula de rescisão do Alcaraz está girando em algo em torno de 20 milhões de dólares, ou seja, trazendo para o real 100 milhões de reais. Mas exatamente por esses problemas de indisciplina que o Alcaraz tem no Racing, o clube argentino estaria disposto a negociar por um valor inferior aos 20 milhões de dólares. Inclusive foi passado por essa fonte que o Vasco conseguiria algum tipo de contratação por 8 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, um valor bem inferior, quase metade aí do que está na sua rescisão contratual. Ou seja, por 40 a 50 milhões de reais o Vasco consegue contratar hoje uma das grandes promessas do futebol argentino. Tem esses problemas de indisciplina, mas seria um excelente reforço. E sobre o outro jogador, que é o Aníbal Moreno, é o grande destaque. Pelo que me passou essa fonte, é praticamente impossível. Inclusive a palavra utilizada por ele foi intransferível. Essa é a situação do Aníbal Moreno sobre um possível interesse e proposta do Vasco da Gama. Ele diz o seguinte: Lucas, precisaria de muito dinheiro para o Vasco conseguir tirar o Aníbal Moreno daqui do Racing. Hoje, durante toda a temporada, ele é considerado o grande líder, o papel do Racing durante este ano. Inclusive, ele foi um dos grandes responsáveis pela ida do Racing à Libertadores de 2023. Foi titular durante várias partidas. Com relação a números, tem números excelentes, de fato, com a camisa do clube argentino. Hoje aí o Aníbal Moreno tem 47 partidas e 3 gols marcados. Ele é um volante, 23 anos, bem pegador, e foi passado exatamente isso. Muito difícil do Vasco conseguir a contratação do Aníbal Moreno. Então, só para finalizar, sobre o Alcaraz, dá para contratar. Um jogador viável, um jogador que dependendo do dinheiro que colocar na mesa, o Vasco consegue levar. Sobre o Aníbal Moreno, hoje é um dos grandes destaques desse elenco do Racing e dificilmente o Vasco conseguiria transferi-lo do Racing para o Rio de Janeiro. Essas são as informações exclusivas para vocês e, é claro, durante essa terça ainda iremos buscar mais novidades para trazer a todos. E sobre algumas outras notícias que chegaram também nesta noite de segunda-feira e manhã ainda, né, no caso de madrugada, já noite de terça e manhã desta quarta, madrugada. Primeiramente sobre o Kehler. A situação do Kehler, hoje goleiro do Internacional, um dos grandes destaques aí do clube de Porto Alegre, é que o Vasco, de fato, tem o interesse do Kehler. O próprio Flávio Dias confirmou que o Vasco tem o Kehler como número 1 da lista para ser o goleiro do Gigante da Colina na próxima temporada. E a diretoria do Gigante da Colina, hoje, em nome do diretor executivo Paulo Brax, espera o término do Campeonato Brasileiro para formalizar uma proposta ao Internacional pelo jogador. Ontem, no caso, uma grande revista, a Revista Colorado, um portal de notícias do Inter, entrou em contato com um importante dirigente do clube gaúcho, que trouxe a seguinte frase: chance dele sair é nenhuma, porque o Kehler hoje é uma das grandes promessas, é um dos grandes pilares aí deste final de temporada do Inter. Porém, o jornalista Lucas Colar, que é outro setorista do Inter e também bastante renomado, confirmou que o Colorado, de fato, não tem interesse em liberar o Kehler para o ano que vem. Até porque o Inter estará na Libertadores e tem que montar um grande elenco e o Kehler faz parte dessa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou bem claro que, se uma proposta chegar e for algo irrecusável, não tem como segurar. Então essa é a situação. O Vasco quer o Kehler, o Inter não quer liberar, mas nesse meio do caminho tem o dinheiro. Se o dinheiro pesar mais para o lado do Vasco, o Vasco conseguirá ter o goleiro como seu número 1 em 2023.
E sobre o Terãs, novidade também sobre a situação do atleta. A situação dele, do uruguaio de 28 anos, hoje é a seguinte: o Vasco tem a prioridade de compra. O jornalista Flávio Dias confirmou novamente essa informação na noite desta terça-feira. Inclusive ele deixou bem claro e falou novamente, né? O Vasco tem a prioridade do dia 10 de setembro, mês retrasado, até o dia 10 de novembro. Ou seja, daqui a um dia, amanhã, a prioridade de compra do Vasco pelo Terãs acaba, encerra. Hoje o Terãs está estipulado no valor de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais. Se o Vasco quiser o atleta, terá que pagar esse valor. Inclusive, neste contrato aí, né, neste pré-contrato, se é assim que eu posso falar, diz assim, o Flávio Dias leu durante aí a live. Abre aspas, autorização exclusiva e irrevogável ao Clube de Regatas Vasco da Gama, clube afiliado à Confederação Brasileira de Futebol, por Miguel Davi Terãs Pet. Essa é a informação, o Terãs pode sim, caso o Vasco tenha realmente esse interesse, ser o primeiro reforço do Vasco para o ano de 2023. Só para finalizar, sobre esse lance de mercado. Negociação hoje com atletas que fazem já parte desse elenco. Antes, deixe nos comentários se você se anima com o Terãs, com o Kehler, com esses dois atletas argentinos, com o Wellington Rato. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Sobre saídas, hoje teremos reunião no CT Moacir Barbosa, tanto sobre o Jorginho, mas também sobre dois atletas. Hoje o empresário Maurício Nassif, que agencia as carreiras de Anderson Conceição e Matheus Barbosa, estará sentando com o Paulo Brax para tratar sobre a renovação do capitão e zagueiro Anderson Conceição. Havia uma cláusula de renovação automática no contrato dele em caso do acesso, o Vasco subiu, então hoje o empresário estará sentando com o Paulo Brax para resolver e definir essa situação. Ele vai ficar no Vasco, então vai apenas ao CT o empresário para realmente sacramentar a ampliação contratual do atleta. E sobre o Matheus Barbosa, não deve ficar. O volante contratado junto ao Atlético Goianiense nessa temporada, que tem contrato com o Vasco de maneira inacreditável até o final de 2024, não permanece no Gigante da Colina. Ele tem proposta de 3 times da Série B e hoje o empresário Matheus Nassif estará sentando à mesa para tratar sobre a saída do jogador. Hoje é um dia importante, tanto para a permanência do Conceição, quanto também para a saída. Deve deixar o Vasco da Gama Matheus Barbosa, acredito que não por um desejo pessoal, porém mais por um desejo do próprio Gigante da Colina, sabendo que dificilmente o Matheus Barbosa será uma peça importante para o ano de 2023. Sobre o Jorginho, situação semelhante. Hoje estará indo ao CT Moacir Barbosa o empresário do Jorginho. Não será o próprio profissional, o próprio treinador que estará sentando com o Paulo Brax, mas sim o seu empresário. O planejamento para a próxima temporada já começou, mas para dar esse start inicial, precisa do novo treinador. Então o Vasco vai correr, entre aspas, contra o tempo, numa corrida de fato, mas dar uma acelerada para resolver logo a situação do Jorginho. Então por esse motivo, hoje à tarde, o empresário do treinador estará indo até o centro de treinamento Moacir Barbosa para definir essa situação. Uma reunião e as informações que a gente tem, e que acredito que todos vocês que acompanham ou o meu canal ou de outros vascaínos sabem que o Jorginho não deve permanecer no Vasco da Gama. Tem contrato até o fim desse ano e hoje ele deve ser comunicado através do seu empresário do seu desligamento. Foram 10 partidas, 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, um aproveitamento de 56,6% nessa segunda passagem pelo Vasco, com o segundo acesso confirmado. Jorginho, eu, Lucas, como torcedor vascaíno, só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Você novamente entrou para a história do Vasco. 4 vezes que o Vasco caiu para a Série B e 4 vezes que o Vasco subiu. E 2 delas você esteve presente ajudando o Gigante da Colina. Então, além de tudo que você conquistou como jogador, com toda certeza você também marcou a história do Vasco como profissional na beirada do campo. E para finalizar o vídeo rapidamente, só quero falar uma coisa. Hoje, às 11 horas da manhã, daqui a pouco, se você está assistindo esse vídeo na estreia, às 7 horas da manhã, às 11 horas, daqui a 4 horinhas, terá o julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. O julgamento que o esporte pode ser punido e deve ser punido. O esporte está sendo aí, no caso, denunciado em 3 artigos, 205, 211 e 213. Além do outro ponto, a agressão ao massagista do Vasco pelo goleiro reserva Saulo e pelo vice-presidente do esporte. Eu, como torcedor vascaíno que conquistou o acesso de volta à elite do futebol brasileiro, torço para que o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo utilize a lei e puna o esporte com aquilo que deve ser punido. As multas, nesse artigo que eu acabei de falar para você, dão uma pena de 100 a 100 mil reais,
perda de pontos ao Sport e, além disso, a interdição da Ilha do Retiro. Então eu torço, sim, para que isso aconteça. Não para punir o Sport, mas por tudo o que aconteceu, por uma agressão a um funcionário do Vasco pelo vice-presidente, por todos os discursos completamente hostis, voltados a nós, torcedores vascaínos, e desrespeito à instituição do Vasco. Então, torço sim para que o Sport seja punido. Se for a perder 10, 20, 30 mandos de campo, que perda. Se for a perder pontos, que perca. E se for para ser multado, que seja multado. Não apenas contra o Sport, mas a favor do futebol brasileiro. Essa é a grande realidade. Não vou me alongar com isso porque a gente conseguiu acesso, mas uma vergonha que o Sport fez naquele dia na ilha, no Retiro, e uma vergonha também o STJD ter, na semana passada, adiado este julgamento. Poderia complicar demais a vida do Vasco e complicar e deixar ainda mais feio a competição. Ficaram com medo de fazer aquele julgamento na última quarta, porque poderiam subir o Vasco antes e quiseram já garantir o acesso neste domingo para que pudessem tirar pontos hoje. Vergonhoso a atitude da STJD. Mas enfim, a gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo desta quarta-feira, bastante agitada. Retornaremos, é claro, com Fala Gigante ao meio-dia e retornaremos também com Boa Noite Gigante às 7 horas da noite, às 19 horas. Grande abraço a todos. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui, se inscrevam, ajude o nosso crescimento, deixem o seu like e saudações vascaínas.